Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar a doutora Lorena Santos e doutor Sali Santos, que são advogados. E o tema da nossa entrevista será propostas de solução para o endividamento rural. Doutora Lorena Santos, que prazer ter a senhora de novo aqui no programa. Divino, o prazer é todo meu, é sempre motivo de grande alegria estar aqui com você. Puxa, eu fico feliz, obrigado. Doutor Sali, prazer receber Olá. O senhor aqui também no programa, muito obrigado, viu? Ô Divino, a gente que agradece o convite e espera colaborar com o seu programa e com os produtores aí, trazendo informações importantes para eles. Pois é, nós vamos falar de um tema que parece que, assim, é tão recorrente na vida do produtor rural, né? Toda vida a gente ouve falar de endividamento e às vezes as pessoas não entendem muito, as pessoas que não são do setor do agronegócio, por que o produtor rural se endivida tanto? Vamos começar com o senhor, doutor Sali, por que o produtor rural se endivida tanto? Divino, eu vou falar devagar para ficar bem claro. A gente vê isso todo dia aqui no escritório e o produtor, na sua grande maioria, ele não quer se endividar, ele quer trabalhar. E ele muitas vezes, 90% deles, vamos colocar assim, ele precisa de pegar um custeio com o banco, ele precisa de fazer uma cédula para poder levantar capital, para poder trabalhar e do fruto do trabalho ele pagar esse custeio e conseguir sustentar a família e continuar o seu negócio. Muitas vezes, então, o que acontece também é que ele passa dificuldade, muitas intempéries, o clima, questões da economia, e no final da colheita, ele vê que o que ele conseguiu tirar do solo não vai conseguir virar capital para ele pagar tanto o custeio quanto as outras, o pessoal que trabalhou com ele, né, as outras dívidas. E aí ele, igual eu te falei, a gente sempre gosta de ressaltar, 90% desse pessoal, eles são trabalhadores, são honestos, querem arcar, não quer ver seu nome sujo, não quer desonrar, deixar seu nome sujo com o banco, e aí ele vai e procura o banco e muitas dessas vezes, a instituição, ela não dá a ele o respaldo devido que a lei garante. Então, ele tem direito à prorrogação, a instituição não fala isso para ele tem direito a renegociar nos mesmos moldes, né, do contrato que ele pegou do custeio e o banco faz isso diferente. E no afã de querer se ver livre da dívida e sem débitos no mercado, ele acredita no gerente, ou ele pega uma coisa que vai ficar bem maior o débito dele. Né? Então, isso é muito comum, Divino. Isso é muito comum, porque o pessoal quer pagar. Parece que a doutora Lorena queria complementar alguma coisa aí. Quer? Complementa aí, Lorena. Claro. A gente tem que entender que a fazenda, né? A atividade rural é uma empresa a céu aberto. E depende muito das variações climáticas. Uhum. A gente analisa que é um risco. O clima por si só já é um risco, né? E a gente vai pontuando assim no decorrer dos anos, vai verificando que existiram vários períodos ou de seca ou de excesso de chuva. No Rio Grande do Sul a gente tem ouvido falar até em geada, né? Que acaba impactando de forma negativa nas plantações. Isso fora as pragas, os gafanhotos, as doenças e tudo mais, né? Fora a variação de preço de mercado. Uhum. Né? Esse ano foi bom, porque a soja subiu demais. Mas teve ano que não subiu tanto, que não deu preço o produto, né, Divino Ronaldo. Então, são muitas intempéries de risco que o produtor rural sofre.
E como ele trabalha com crédito, e precisa pagar esse crédito com produto, é normal que se ele não tem um produto, ele não tem como pagar a dívida. E muitos, como o Dr. Sali estava falando, às vezes querendo resolver a situação sem, né, uma assessoria indicada, ele acaba alterando o contrato de crédito rural, que é uma subvenção do governo com juros aí de 2, né, para pequeno produtor rural, a 12% ao ano, no máximo. Faz tempo que a gente não vê 12% ao ano. Uhum. Nos últimos 10 anos a gente não viu isso, né? Mas aí ele acaba descaracterizando aquela operação de crédito numa renegociação que coloca a taxa de juros a 40%. Então, o endividamento se dá, resumindo, né, pelo risco e também pelas renegociações sucessivas que são feitas de forma errada, que só aumenta esse endividamento. Certo. Quando se fala em endividamento rural, ele é diferente de um outro tipo de endividamento? Por exemplo, de um empresário urbano que vai lá no banco e pega um dinheiro para capital de giro, enfim, para investimento na empresa dele, no negócio. O rural, ele é diferente? É bem diferente porque o rural, ele possui uma legislação protecionista para a atividade agropecuária. Não é nem para o produtor, é para a atividade. É interesse do governo do nosso país que o nosso agronegócio cresça cada vez mais. Uhum. Em razão disso, né, o governo ele regulamenta de forma diferente a taxa de juros do agronegócio, do crédito rural, né? E ele também concede essas benesses que o Dr. Sali estava dizendo, que é o direito à prorrogação da dívida e o direito da adequação da capacidade de pagamento. Então, por exemplo, se ele tinha lá uma estimativa de colher 50 sacas por hectare e colhe 25, você concorda comigo que a capacidade de pagamento dele foi alterada? Sim, né? Com certeza. Foi alterada. Então, sendo alterada, a dívida deve ser adequada à nova capacidade de pagamento. E por isso que é diferente. Nenhum outro tipo de crédito bancário possui esses privilégios de prorrogação e de renegociação de acordo com o que a pessoa pode pagar, estabelecido em lei. Perfeitamente. Bom, já ficou um pouco mais claro. Eu acho que o nosso ouvinte agora consegue entender um pouco mais. Agora, doutor Sali, um fato importante que a doutora Lorena colocou é que esse ano os preços estão bons, mas nem sempre é assim, né? Tem ano que o produtor rural, quando ele vai comprar os seus insumos, quando ele vai plantar, é uma coisa. Quando ele colhe, é outra coisa completamente diferente, mas de forma negativa, né? Perfeito, Divino. O que aconteceu esse ano é algo que não acontecia há algum tempo. Esse ano o produtor ele conseguiu colher com a soja bem acima, né, o preço da soja bem acima daquele que foi considerado o preço de custo lá atrás. O que pode não acontecer já nessa safra 2021 e 2022, porque a soja hoje está alta e o custo vai ser alto, né? Então, realmente, o que aconteceu nesse último ano foi algo que não se via há muito tempo. E houve aí, né, teve alguns produtores que travaram a soja, ainda assim eles conseguiram na soja ganhar um pouco, o que o milho não aconteceu, porque no milho a gente está vendo aí uma estimativa de quebra grande, né? Aqui na nossa região deve ficar em torno aí dos 30%, né? Isso mesmo. O mapa soltou essa informação de que aqui deve ter uma redução de 30%, que vai impactar diretamente no que ganharia, né, o produtor de milho. Doutor Sali, como é que ficam os juros decorrentes do atraso da dívida do crédito rural? Divino, a legislação garante que os juros moratórios eles devem ficar na casa de 1% ao ano. É assim que deve acontecer. E o que deve acontecer com as renegociações é que elas acompanhem o contrato, o estipulado em contrato original de custeio. Então, se for um Pronaf, é de 3
4,5%. Esse ano já está nessa casa de 3 a 4,5%. E o que geralmente ocorre na renegociação é esse risco, quando é feita diretamente na instituição, é que a renegociação feita diretamente pelo produtor, sem conhecimento, sem assessoria, ela pode alcançar o patamar de 1% ao mês. E fora a taxa de juros também, que deve aumentar isso aí. Doutora Lorena, nós sabemos que brasileiro, ele não gosta muito de ler bula de remédio, manual de instalação de qualquer coisa e muito menos contrato, né? Sim, claro. Com o produtor rural acontece isso também, dele assinar o contrato no banco sem ler? Demais, é o que a gente mais vê. O que nós temos percebido aqui no escritório, Divino Ronaldo, não é nem só essa questão de não ler os contratos, até porque os contratos são de adesão e ele fica refém da instituição. Ele não vai poder discutir as cláusulas, né? Senão ele não pega o crédito. É quase que assim, impossível ele querer sentar na mesa para discutir. Mas na verdade o que a gente está querendo é levar o produtor rural para esse patamar, para uma sociedade em que o produtor sente, né, e tem a capacidade de verificar se o contrato está correto. Mas eles não gostam de ler. Isso tem trazido alguns prejuízos, né? Como eu estava dizendo, que além de não ler o contrato, eles não ficam muito por dentro das resoluções que o Banco Central publica. Resoluções que são muito benéficas. Por exemplo, para o ano passado, nós tivemos uma resolução do Bacen que determinava que os municípios que tivessem sido atingidos por estiagem, né, pela seca ou pelo excesso de chuva, que essas dívidas poderiam ser prorrogadas pelo prazo de até 12 anos, com 3 anos de carência. Outras resoluções que o próprio Banco Central já edita, né, dizendo que poderia ser prorrogada essas dívidas pelo prazo de 7 anos. Então, eu acho hoje mais importante o produtor ficar a par dessas resoluções do que até mesmo de ler o contrato, porque o contrato a gente adequa depois dentro delas, né, pedindo a prorrogação e tal. Mas eu tenho sentido, assim, que é uma grande perda não saber dessa situação. Mas eu acho que isso é um caso até meio generalizado, porque, no geral, as pessoas não sabem muito dos seus direitos, né? Até porque, eu não sei se eu estou enganado, e me corrija se eu estiver errado. Eu acho que para o advogado que vive legislação, que vive lei no dia a dia, é fácil estar atualizado sobre isso. Mas para nós, população que não vivemos essa realidade, parece que isso é um bicho de 7 cabeças, né? Sim, é verdade, né? E aqui o que a gente quer ter é realmente esse compromisso de ser um canal de acesso da população, né, em especial do produtor rural, a esse tipo de informação, porque elas são valiosas demais, né? Valiosas literalmente, né, Divino Ronaldo? Custam caro. Exatamente. Doutor Sali, quando o produtor demonstra boa fé, ele chega lá e fala, olha, eu plantei, eu não colhi o que precisava de ter colhido, e eu quero pagar, mas eu não dou conta de pagar. Como é que faz, hein? Ele chega no banco e fala isso, e aí? Divino, muito difícil ele chegar no banco e ele ser tratado do jeito que merecia. Porque o banco, ele tem as metas dele, vai de gerente para gerente, a gente sabe disso, mas muitas vezes o gerente omite dele esse direito de ter a dívida prorrogada, de ter uma carência para pagar e de ter renegociação nos moldes do contrato. Muitas vezes o que a gente vê é que o gerente põe ele num banho-maria para ele constituir em mora, e aí nisso já está sendo feita uma ação contra ele, e quando ele toma a pele está sendo intimado. Certo. Então, diretamente no banco, é muito difícil o produtor ter o que ele necessita, o que ele deveria, o que ele tem de direito e que deveria ser concedido, mas o que a gente nota aqui em 100% dos casos é que isso não acontece. Você estava falando aí do contrato, né, que ninguém lê, a bula de remédio, enfim, e realmente, na hora da contratação, ninguém para ler, até porque são contratos, como a Lorena disse, de adesão e contratos de difícil leitura até. E a gente está vivendo agora um momento, por exemplo, da quebra do milho, em que muitos fizeram o seguro
E que na hora de que precisa do seguro, não tem, né, a indenização devida. E aí são várias alegações. E a gente está a par do que está acontecendo, a gente tem vários profissionais que trabalham conosco, que estão inseridos no meio agrícola, colegas, amigos, e que a gente sabe que isso é feito de várias formas. E muitas vezes é feito realmente como se fosse, como o seguro que você faz do carro. Na hora de vender fala uma coisa, e na hora de contratar fala uma coisa, e na hora que você precisa começa a levantar questões que muitas vezes nem estão tão claras no contrato de seguro para que então não seja feito o pagamento. Então, que questões são essas? Os argumentos? Isso, quais são esses argumentos? Tem de vários tipos. Nós pegamos casos onde o produtor sequer sabia que havia sido contratado o seguro. E então, analisando a documentação, os extratos, enfim, a gente verificou que ele tinha o contrato e ele não sabia. E mesmo ele tendo problema com a colheita dele, problema de produção, quando ele foi... e o banco veio então atrás dele para cobrar e tudo, aí foi que a gente descobriu que o banco fez um seguro para ele sem ele pedir, e que mesmo ele tendo o seguro, o banco não avisou para ele que ele tinha. Então tem coisa de todo tipo. Tem muitas situações. Deixa eu pedir licença aqui para contar uma outra situação. Um outro argumento, Divino Ronaldo, foi que o produtor não comunicou a data de início da colheita. A gente não vai pagar o seu seguro porque você não comunicou a data de início da sua colheita. E o produtor não sabia que isso precisava ser realizado, né? Outra situação é que o banco, a seguradora, disse para o produtor rural que ele tinha realizado um plantio convencional e que tinha integração de lavoura-pecuária. Então, foi lá fazer o laudo, achou ali umas fezes de gado, ou não, ele colocou gado aqui né, e realizou essa integração de lavoura-pecuária e não foi uma informação verdadeira, porque ele tinha realizado essa interação, mas na palhada do ano anterior, não foi na lavoura, né? Nem na palhada do ano do segurado, foi no ano anterior. Então, são as causas, assim, né, os motivos mais absurdos para evitar o pagamento do seguro. E aí, pois não, pode complementar. Divino, nesse caso específico que a doutora Lorena narrou, a gente ficou claro que o produtor, nesse caso, ele confiava em quem? Ele confiava na palavra do gerente, ele confiava naquele profissional enviado pelo banco. E na situação dele, ele então questionou naquele momento assim, aí eu devo acionar o seguro? E o profissional que estava lá com ele, que tinha parte com o banco, falou, não, você não deve acionar. Então ele já ia deixando passar da hora, né? E aí foi onde um cliente nosso nos recomendou, e ele acabou vindo, a gente deu essa assessoria para ele teve conhecimento do direito dele, e pelo que a gente está encaminhando aqui, vai dar certo. Essa questão do direito, parece que assim, as pessoas no geral realmente não sabem, né, os direitos que têm. O brasileiro é muito dado a cumprir os seus deveres, mas não tem muita noção dos seus direitos, né? Isso. Na verdade, essa legislação do crédito rural, Divino Ronaldo, ela é uma legislação assim, muito específica e nem a gente que é advogado, a gente aprende ela na faculdade. Não tem na faculdade um tópico, crédito rural, sabe? Não tem nem agronegócio, né? Na nossa época mesmo, era direito agrário, que tratava de divisão de terra, uso campeão de terra rural, mais outras situações. E na verdade, assim, a gente veio a aprimorar nessa legislação agora. Então, não é muito conhecida nem mesmo no âmbito da advocacia. É algo novo, né? Parece que o agronegócio pegou a gente, assim, essa expansão, ela aconteceu de uma forma muito veloz, né? Eu tô falando de 2019 para cá. Parece que os conflitos no agronegócio, os conflitos jurídicos, eles aumentaram bastante. E aí, se até o profissional que deveria estar preparado, às vezes não se encontra preparado, quem dirá o homem do campo que tem que estar preocupado com o que acontece dentro da porteira e não fora, né? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado.
Mas pegando um gancho em cima daquilo que a doutora Lorena falou no bloco passado, o agronegócio, ele tomou uma importância tão grande agora que o governo anunciou recentemente, até o ministro Paulo Guedes anunciou, que o agronegócio hoje, no Brasil, ele assumiu um protagonismo maior do que a indústria. Porque sempre a indústria foi tida como a menina dos olhos do governo. E agora não, agora é o agronegócio que assumiu esse protagonismo. E quanto maior você é, quanto mais importante você é, mais problemas você tem também, né? Sim, isso mesmo, né? E o que a gente estava até conversando aqui no escritório esses dias é que se o produtor rural não entender que o agronegócio mudou e que agora ele não é mais só um produtor do campo, ele é um empresário rural, né? O mercado vai acabar, assim, engolindo ele, né? É verdade. Ele tem que estar preparado para esse impacto, para tudo isso que está acontecendo. Ele precisa realmente, já que não consegue ler os contratos, né? E com toda razão, não é para ele se preocupar com isso nesse momento, pelo menos buscar pessoas, né, profissionais que estejam do lado dele, contribuindo para que ele tenha cada vez menos prejuízo financeiro. Exatamente. Como a senhora disse no final do bloco passado, né? O produtor ele tem tanta coisa para se preocupar, principalmente com as coisas da porteira para dentro, que acaba que se ele não tiver uma boa assessoria em diversas áreas, para ele poder levar a sua empresa de uma forma saudável, ele acaba tendo prejuízo. O doutor Sali, o produtor, o senhor disse lá atrás, o senhor disse a respeito da dificuldade muitas vezes que ele tem ao procurar diretamente o banco. O que ele tem que fazer então? Se ele não deve procurar diretamente o banco para tentar prorrogar essa dívida, quem que ele vai procurar? Vini, ele tem que procurar um profissional de confiança dele, especializado na legislação rural. A gente sabe que há vários profissionais bons em todas as áreas. E chegou em um momento, com o crescimento do agronegócio, em que quanto mais especializado, é aquela velha história. Você está doendo o joelho direito hoje, você pode ir no médico que olha a coluna, né? Mas se você for no médico que trata do joelho direito, né, você vai ser melhor sucedido. Então, que ele procure um profissional qualificado, de confiança dele, que seja especializado na legislação rural e que possa orientá-lo da melhor forma, não só após, né, a safra, mas desde no primeiro momento que ele tenha consciência disso. Ele estando bem assessorado, ele vai contratar melhor, ele vai reduzir riscos e em caso de alguém tentar desvirtuar o direito dele, ele vai poder ser defendido, né? Vai ser bem assessorado na hora de procurar e de requerer seus direitos. Bom, existem outros caminhos, caso o banco negue esse pedido de prorrogação. Então, ele já foi lá, o banco já negou, tal, aí o que ele faz? Procura o advogado e a partir daí o que acontece? Muitas dessas vezes, o banco já ingressa com uma ação contra ele. Então, a gente daí, munido de conhecimento sobre a legislação, a gente tem como oferecer vários argumentos jurídicos cabíveis, todos plenamente aplicáveis para conseguir judicialmente, se for negado administrativamente, a prorrogação do débito, a adequação do débito e o parcelamento do débito. Sempre feito de acordo com a capacidade de pagamento que vai ser demonstrada em juízo. Isso. Pois não, doutor Lorena. E, assim, o que o doutor Sali está enfatizando é uma situação que é bastante comum quando o produtor procura a agência bancária e a dívida ou já está vencida ou está muito perto de vencer. Então, aí o banco já está providenciando realmente esse processo de execução. Mas quando o produtor, ele é um produtor, assim, que antecipa, lá está na metade da colheita, já verifica que não vai conseguir atingir a produtividade necessária para pagamento dos débitos, caso ele apresente esse requerimento ao banco, que, assim, precisa deixar claro, precisa ser por escrito, não adianta ir lá conversar com o gerente, né? Tem que apresentar um requerimento por escrito. Formal, e, né? às vezes até a assessoria dele, a agronômica, pode ajudar ele a fazer esse primeiro requerimento, né?
E o banco negando, aí, ao invés dele ser réu na ação judicial, ele pode ser o autor. Porque aí, procurando o advogado, já será ingressado, né, com a ação para a prorrogação da dívida, antes do banco entrar com o processo de execução. Nessa hipótese é melhor porque ele não fica com trava bancária, entendeu? Então, de repente, ele não vai conseguir crédito naquele banco, mas ele consegue em outros, porque o nome dele não é negativado. E esse é um grande problema, né? Porque o produtor rural, sem crédito, ele não tem como trabalhar, né? Isso, e Divino, respondendo aí da sua pergunta do procedimento, a gente de forma alguma não recomenda, né, que o produtor procure diretamente o banco. Mas a nossa praxe aqui do escritório, a gente, 100% dos casos, a gente vê que o produtor procurando diretamente o banco trata ele como um produtor que não tem conhecimento e realmente comete abuso. E a gente trabalhando para o produtor, a conversa muda. Tanto é que há vários casos em que a gente começa a atuar para o produtor e o produtor então mantém esse contato com o banco, e o banco, depois que recebe então o papel com o nosso timbre, ele começa a ligar para o produtor querendo fazer aquela proposta que o produtor fazia e que o banco não aceitava. Entendeu? Então o produtor chega lá, quer fazer uma proposta, quer pagar, e o banco não, e trava o cara. E trava ele no sistema interno, de forma que ele não pega com aquela instituição e não pode pegar com outra. E quando a gente começa a trabalhar e o produtor está bem assessorado, ele tem a possibilidade de diminuir o custo dele com essa negociação, e ele tem a possibilidade de se ver destravado para poder trabalhar com outras instituições. Porque, convenhamos, ele não está inadimplente porque ele quis. Ele está inadimplente por uma condição que lhe foi imposta por várias intempéries e que a lei lhe garante assistência nesses casos. Só que a instituição, por várias vezes, não lhe concede isso. Perfeito. Ficou claro para você? Para mim tá ótimo, tá cristalino. Gente, nosso tempo acabou. Eu falo que quando a prosa tá boa, o tempo passa mais rápido do que a gente percebe, né? Realmente. Mas eu agradeço imensamente. Doutora Lorena, muito obrigado mais uma vez. Assim, vocês falam uma linguagem muito simples, muito fácil de ser entendida, e eu tenho certeza que vai ajudar muitos produtores esse nosso bate-papo aqui. Eu agradeço a senhora imensamente por todos esses esclarecimentos que trouxe aqui hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino Ronaldo. É sempre bom estar aqui e ser canal de comunicação entre o direito e a sociedade. Muito obrigado. Doutor Sali, brigadão mais uma vez. O programa está à disposição de vocês e eu tenho certeza que muitos serão ajudados com esse nosso bate-papo. Muito obrigado, viu? Divino, a gente que agradece, a intenção é contribuir com você, contribuir com o produtor, a gente sabe do alcance do seu programa, a gente sabe da sua empatia com o produtor, e a intenção é contribuir com você, contribuir com eles através desse canal maravilhoso que é o seu programa. Se você precisar, estaremos sempre à disposição, Divino. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.